Boa noite, meu nome é Thalita, eu sou geriatra, estou participando aqui do curso online gratuito sobre as noções de saúde e espiritismo para os trabalhadores da Casa Espírita. Então, para que a gente entenda um pouco o que é fluido, o contexto geral da aula, nós vamos ter que explicar alguns conceitos, como origem dos fluidos, princípio vital, lembrando da figura de Deus como um criador universal, nós como co-criadores e o nosso pensamento como uma cocriação, né, de nós mesmos. Eu usei a bibliografia espírita, né, algumas obras básicas de Allan Kardec, algumas lições também das obras de André Luiz, mas principalmente essas três bibliografias, livro Fisiologia Transdimensional, do Décio Júnior, o Paz como Cura Magnética, da doutora Marlene, e o livro Pensamento e Vida, do Chico Xavier e Emmanuel. São três livros que eu recomendo para quem quiser se aprofundar nesse tema. Então, adentrando um pouquinho a nossa aula, qual é a importância do pensamento na ação dos fluidos? Como que o nosso pensar vai estar influenciando a nossa saúde? Os fluidos, né? Se a gente for procurar os significados de fluidos, a gente vai encontrar diversos significados. No dicionário, na área da química, da física quântica. Do ponto de vista espírita, Allan Kardec, no livro A Gênese, ele define assim: a qualificação dos fluidos ela não é rigorosamente exata, pois que, em definitivo, o fluido ele é uma matéria quintessenciada. Quando a gente procura o significado dessa palavra, a gente encontra que ela existe em todos os pontos do universo. Por isso que é difícil a gente definir uma qualificação exata. Uma vez que ela se encontra em todos os pontos do universo, ela não é rigorosamente exata. É importante a gente fazer uma menção aqui sobre a Trindade Universal. Na dimensão espiritual, tudo é fluido, a não ser o princípio inteligente. Na Trindade Universal, a gente vai ter o quê? Deus, o princípio inteligente e a matéria, como vocês estão vendo aí no organograma. A matéria e o princípio inteligente, eles foram emanados por Deus, plasmados a partir do amor divino. Então, nada no universo está fora desses dois elementos fundamentais: Deus, o princípio inteligente e a matéria. A matéria, sob a influência do princípio inteligente, ela vai dar origem ao fluido cósmico universal, que é o fluido primitivo, que é a forma primitiva da matéria, né? Então, esse fluido cósmico universal, ele tem duas fases conhecidas. A matéria imponderável, que também é chamada de uma matéria etérea, uma matéria delicada, volátil, e a matéria ponderável, que é denominada física. Essa matéria imponderável é a que promove as manifestações, os fenômenos espirituais, fenômenos psíquicos, por algumas vertentes chamadas de metapsíquica. Já a matéria ponderável, ela vai promover o quê? Os fenômenos materiais. E aí é mais fácil, porque a ciência terrestre estuda mais essa parte dos fenômenos materiais. Então, aqui ilustra um pouco o que eu estou falando. A gente tem Deus, o princípio inteligente, né, sendo ele espírito, e a matéria. O princípio inteligente atua sobre a matéria, gerando o fluido cósmico universal, e ele pode ser ponderável
ou imponderável. E aí, assim, só para a gente citar, além dessas duas formas principais de formação do fluido cósmico universal, imponderável e imponderável, o que a gente sabe é que existem formas intermediárias que podem se manifestar além dessas formas citadas, conforme as condições do meio e da inteligência que as manipula. Então, a partir desse conceito, a gente pode dizer que tudo é fluido, exceto Deus e o princípio inteligente. Chamaremos de fluido, então, tudo que derivar do fluido cósmico universal. Tudo que derivar aqui desse fluido cósmico universal, nós vamos chamar de fluido. Então, acho que ficou bem claro, né? A gente pensar que tudo parte de Deus, né? Do amor de Deus, e o princípio inteligente agindo na matéria vai atuar gerando o fluido cósmico universal e, consequentemente, essas formas explicadas aí. E quais são as características dos fluidos? De acordo com o exposto, a gente conclui que os fluidos eles vão ter a característica que lhes forem dadas, a partir do princípio inteligente que anima e organiza. O que eu, estudando, a grande palavra-chave dessa aula é a vontade. Quando a gente para pensar assim, então, os fluidos, eles são de que característica? Né? Como é que são formados esses fluidos? Como é que se dá esses fluidos? A gente tem que observar qual que é a origem da sua associação com o princípio inteligente. O que vai estar gerando esse fluido? Qual que é a natureza do sentimento? Como que esse princípio inteligente vai estar interferindo nesse fluido para que exista, né, para que formule essa matéria. E aí ele fala que temos que observar qual é a origem dessa associação com o princípio inteligente, qual é a natureza desse sentimento, dessa ideia que produziu, porque muitas vezes ela vai ser emanada por um ser humano, como também por um ser angelical. Então, assim, esses são conceitos importantes que a gente tem que ter em mente antes de avançar, para que a gente entenda, né, como o tema da aula, esses conceitos, fluidos, princípio vital, como que o nosso pensamento vai estar atuando no fluido, a gente precisa entender o que são esses fluidos, senão a gente não vai conseguir entender o mecanismo e nem reverter a ação sobre a nossa doença. Então, eu parei para pensar e falei, então tá, a gente entendeu aqui sobre o fluido, como o fluido se forma, mas e o pensamento? Da onde vem o pensamento? Como que o nosso pensamento, o nosso sentimento vai estar atuando sobre esse fluido cósmico? E como a gente pode modificar isso? Para a gente entender isso, né, essa aula é um pouco conceitual, mas é extremamente importante até para que a gente entenda as demais aulas, e todas as aulas são truncadas. É muito importante que a gente assista na sequência para que a gente possa ir formando nosso raciocínio, né, a nossa opinião, e até para que a gente possa depois discutir durante o chat. Essa imagem aqui exposta é uma imagem bastante explicativa, que eu gosto bastante, onde a gente vê aí o espírito, nós vemos o corpo mental, o perispírito, o duplo etérico e o corpo físico. O corpo mental, ele vai estar ligando o espírito ao perispírito. E o duplo etérico, ele vai estar fazendo aí a ligação do perispírito ao corpo físico. No corpo mental, ele vai ser o quê? O envoltório sutil da nossa mente. E é aí que vai ser produzido o pensamento. Por isso que é importante a gente entender essa figura de um homem transdimensional. Porque se a gente olhar para o ser humano só como corpo físico, essa última figura apresentada em vermelho,
nós não vamos entender como funciona a fisiologia, né? Como diz o livro do Décio, essa fisiologia transdimensional. Nós não vamos entender a origem da doença, da onde surgem os pensamentos. Então, essa figura ilustra bastante. O corpo mental, ele é um envoltório sutil da mente, ele vai estar ligando o espírito ao perispírito, e é nesse local que há a produção do pensamento. O corpo mental, ele é ligado ao centro coronário. Nós vamos ter uma aula aqui que vai explicar com mais detalhes sobre os 7 centros da força. E esses 7 centros, eles são implantados, são implementos do perispírito no nosso corpo físico. Já falando em perispírito, ele também é chamado de corpo espiritual, e ele é comandado pelo pensamento. Como o corpo mental produz o pensamento, e ele está do lado ali do perispírito, ele é comandado pelo pensamento. Ele espelha os nossos sentimentos. O perispírito, ele espelha os nossos sentimentos. E isso vai refletir de uma maneira geral nos nossos órgãos. O perispírito, nós vamos ter uma aula só sobre ele, mas ele é uma túnica eletromagnética, ele é um modelo do nosso corpo físico, e ele é constituído de uma matéria e uma outra faixa vibratória, e essa matéria também é originária do fluido cósmico universal. Como ele é comandado pelo pensamento, ele recebe os pensamentos do espírito e transmite esses pensamentos ao corpo. Então, é importante que a gente entenda esses conceitos, para a gente entender como que o corpo vai sofrer a influência do nosso pensamento. O dupletério, ele vai estar fazendo uma ligação entre o perispírito e o corpo físico, e o corpo físico também vai se originar do fluido cósmico universal. E aí a gente para pensar um pouquinho sobre o nosso corpo. O nosso corpo físico, quando a gente estuda nas aulas de medicina, a gente estuda só a fisiologia, né, a parte da matéria. Mas no livro Pensamento e Vida, ele faz uma definição do corpo como um veículo constituído por bilhões de células ou individuações microscópicas que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando a natureza eletromagnética. Ele lembra uma oficina complexa, formada de bilhões de motores infinitesimais, movido por oscilações eletromagnéticas, em comprimento de uma onda específica, emitindo irradiações próprias e assimilando as irradiações do plano em que se encontram. Tudo isso comandado por quem? Pela mente. Então, a gente voltando aqui na figura. Nosso corpo físico, ele está comandado pela nossa mente, pelo nosso corpo mental. Não tem como a gente entender as doenças, as patologias, se a gente pensar e olhar diretamente só no corpo físico. Porque o corpo físico vai estar refletindo todo um processo fisiológico, patológico, desse homem transdimensional. O corpo, ele é um instrumento que dá a possibilidade do espírito de transitar nessa dimensão física que a gente está, experimentando as sensações e aprendendo as lições que o mundo das sensações tem a nos ensinar. Então, ele é só um material, um veículo, né? E quando a gente olha essa imagem, né, do iceberg, a parte que permanece no plano físico seria a parte que a gente está vendo, né, de cima do iceberg. Só que tem essa outra parte, que também faz parte do nosso corpo, que está submersa, que são esses corpos que eu expliquei, o espírito, o corpo mental, o perispírito. E aonde ficaria o dupletério? Na linha exata de transição entre a dimensão material e espiritual, a gente encontra aí o dupletério. É como se ele estivesse na superfície da água, né? Olha a importância dos demais corpos
quando a gente faz essa analogia com o iceberg. Aquele médico que está olhando só para a parte física, ele está olhando só para a parte de cima do iceberg. Mas a fisiologia da doença, ela vem abaixo. Ela atinge todos os corpos. E aí, eu faço uma reflexão, né? E transfiro essa pergunta para vocês. A gente viu aí que o corpo mental, nossa mente produz os nossos pensamentos. E como que tá os nossos pensamentos? Será que a gente está cuidando da nossa mente? Será que a gente está fazendo aí uma faxina mental? Ou será que a gente está colaborando para que os nossos pensamentos sejam desequilibrados e influenciem o fluido cósmico de uma forma desordenada? Será que a gente está diariamente lutando contra as doenças, lutando em conjunto com as nossas células a favor do nosso organismo? Ou será que a gente está contribuindo por uma desorganização sistematizada? Tem um livro que eu indico, né, que eu li, que eu gosto muito, que é O Horizontes da Mente, que é um livro do Miramês. E esse livro é um livro que ele tem que ser lido e relido como uma prática de um exercício mental. Eu já fiz o propósito de ler esse livro um capítulo cada dia, como um exercício de uma faxina mental. À medida que a gente tenta colocar em prática as lições ali, né, de cada capítulo, a gente começa a cuidar um pouco melhor da nossa mente e muitas vezes a gente começa a observar como é realmente a nossa mente. Porque às vezes nós não temos a noção do quanto nossos pensamentos são perturbados. A gente às vezes não para analisar o quanto a gente tem alteração física, o quanto a gente é doente fisicamente pela desordem do nosso pensamento. Acho que vale a leitura e o estudo. E o que é o nosso pensamento? O nosso pensamento, ele é a parte da matéria organizada pelo princípio inteligente. E deriva de um ser que não é Deus. Daí vem esse conceito de cocriação. Nós temos esse poder de cocriação, mas a única coisa, nós vamos ver mais para frente, as coisas que são criadas por Deus são eternas. As coisas que nós criamos, não. O espírito, ele modifica os fluidos ao sabor da sua vontade, com possibilidades intermináveis dentro das suas capacidades evolutivas. A gente começa a perceber qual é a importância da vontade, a vontade no bem, a vontade da reforma íntima, a vontade de melhorar, porque a vontade, ela vai servir como a partida, a ignição para que a gente mude o nosso padrão vibratório e comece a interferir no nosso fluido cósmico de uma forma saudável. Allan Kardec, em A Gênese, ele afirma que o pensamento e a vontade, eles são para o espírito o que as mãos são para o homem. Porque a ação da inteligência sobre a matéria é uma fórmula básica de construção do universo. E ela vai se reproduzir em várias instâncias, em várias escalas, em todas as dimensões. Então é extremamente importante a gente vigiar o nosso pensamento e a gente começar a construir no nosso coração, no nosso sentimento, a vontade de melhora, de reforma íntima, de evolução mesmo. Uma coisa que eu aprendi esse ano, que eu compartilho com vocês, numa palestra que eu ouvi na nossa casa espírita, a senhora comentou assim, quando a gente quer conquistar um cargo, quando a gente quer conseguir alguma coisa na parte material, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer provas, a gente tem que fazer metas, a gente tem que fazer um planejamento. E por que não fazer um planejamento para a nossa evolução moral? Porque ela é fruto de um esforço, ela não vai acontecer de graça. Então, ela vai exigir muito, sim, da nossa vontade, do nosso esforço, do nosso planejamento. E eu fiquei pensando, é verdade isso, né? Quantos de nós
planeja a nossa evolução moral. Muitos de nós nem planejamos o nosso dia a dia material, né? E aí eu levei isso para mim e falei, o que eu posso fazer no meu dia a dia para que eu consiga montar esse planejamento e colocar ele em prática, né? Como que eu posso trabalhar a minha vontade? No outro módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque eu vou falar com vocês como que a gente vai lidar com a perda e a revitalização dos fluidos para que a gente mantenha a nossa saúde. E aí a gente vai falar um pouco sobre a parte prática dessa aula, né? Essa aula é um pouco conceitual, mas é importante para que a gente possa entender como funciona e de que forma nós vamos atuar no mecanismo para que a gente consiga mudar os nossos velhos hábitos. E André Luiz, em Evolução dos Dois Mundos, ele traz esse conceito de cocriação, segundo o qual todos os seres são co-criadores do universo. Foi o que eu falei anteriormente. Embora apenas as criações divinas são eternas. Apenas as criações divinas são eternas. Graças a Deus, né? E aí nós aprendemos que o pensamento, ele tem ação sobre os fluidos, né? Através do nosso pensamento, da nossa vontade, nós vamos estar atuando sobre esse fluido cósmico universal e gerando saúde ou doença. Aí a gente começa a entender como que o nosso pensamento vai estar influenciando de forma direta na nossa saúde. Muitas vezes, né, o que acontece? Muitos pacientes, eles chegam no consultório e aí eles falam assim pra gente: eu já procurei diversos médicos e eu não consigo achar ninguém que faça o diagnóstico em mim. Recentemente um paciente procurou e o senhor falou assim: eu começo a ver coisas, eu tenho sono perturbado, eu ouço vozes, eu tenho pensamentos desorganizados, eu tenho visões ruins, e eu falo para minha família não acredita em mim, já procurei diversos médicos, eles só me passam remédios antipsicóticos, calmantes, sedativos, mas isso não soluciona. E aí eu peguei e perguntei assim para ele: se uma pessoa contasse para o senhor, descrevesse esse seu problema para o senhor mesmo, o que o senhor acharia desse paciente? Aí ele falou: eu acharia que eu estou ficando louco, eu acharia que o paciente estava louco, estaria louco. Falei: então, ele falou: mas eu sou esse paciente, eu não estou louco. E aí eu falei assim: e se o senhor analisar o seu corpo físico, o senhor tem alguma doença física? Ele falou: não, eu não tenho. E aí eu fiquei quieto. E aí ele falou: então a minha doença não está no meu corpo físico, né? A minha doença está na minha alma. E aí a gente começou a conversar sobre o pensamento desorganizado. De que forma o pensamento desorganizado dele poderia estar influenciando no sono dele, nessas visões que ele estava tendo, nessa falta de paz interior, né? E aí ele começou a ver o corpo dele, não só a parte física, mas também essa parte espiritual, né? E eu concluí assim com ele que era muito difícil para um médico, para um familiar que não tivesse uma visão sobre esses diferentes tipos de corpos, dar um diagnóstico e solucionar o problema dele. E a gente vai aprender ao longo desse curso que a cura está em nós mesmos. Quantos pacientes não conseguem se curar porque não conseguem buscar no seu eu, não conseguem reformular os seus pensamentos e muitas vezes procuram diversos médicos em busca de uma solução que às vezes cabe a nós, ao nosso esforço, à nossa disciplina, não é fácil, né? Quando a gente for ver sobre revitalização de fluido, é uma disciplina imensa que a gente tem que ter,
e que a gente não tem isso diariamente, né? Por sermos espíritos imperfeitos ainda, num mundo de prova e expiação, né? Então a gente está aqui em constante busca da nossa regeneração, da nossa melhora. Os pensamentos, eles, dependendo da natureza e das características, eles podem ser comparados a seres com vida própria criados pela alma. E quando criados pela alma, através de uma cocriação menor, os pensamentos eles podem agir como larvas mentais que vão estar parasitando no espírito, no seu perispírito, né, que é o envoltório da alma, e na aura. O que seria a aura? A aura, né, o halo vital, a aura, corresponde às correntes atômicas dos nossos pensamentos. Então, no livro da doutora, O Passo como Cura Magnética, ela explica para a gente que a gente vai ter na nossa aura cores ou materiais mentais que vão corresponder às nossas doenças, à nossa saúde, tudo isso vai estar refletindo. Por quê? Porque a aura não deixa de corresponder a uma corrente anatômica do nosso pensamento, da nossa situação em geral. E quando a gente fala, quando criados pela alma através da cocriação menor, né, desses impulsos menores, os pensamentos eles podem agir como larvas mentais que vão parasitar o nosso espírito, né, no nosso perispírito, e vão estar alojados lá na nossa aura, plasmados a partir dos desvios de pensamento, exprimindo, então, a patogênese da nossa alma, a doença da nossa alma. Aí vai estar mostrado, como se fosse uma foto, né? Exemplificando o que tem na nossa alma. Isso a gente vai ver alguns exemplos no livro de Libertação, né, do André Luiz, quando no capítulo, acho que 9, ele fala conta um caso de obsessão, e ele mostra os ovoides, né? Quando o André Luiz chega na casa e vê os ovoides próximos à aura. E no livro Ação e Reação tem um caso de um casal onde, se não me engano, ele comete um adultério e ele quer se separar da esposa. A esposa não quer dar o divórcio e ele faz um planejamento de um homicídio, né? Ele planeja matar ela. Quando ele chega em casa, a espiritualidade ali presente percebe na aura dele todo o plano arquitetado. E, frente a essa situação, ele já com o revólver na mão, a espiritualidade acorda a filha dele, faz com que a filha desperte, e a filha grita, não, papai, não mata minha mãe. A mulher acorda, olha para ele e ainda entende assim, olha, não se mate, eu vou dar o divórcio. Né? Então, olha o poder, né, da espiritualidade atuando, né, na nossa vida, e o quanto o nosso pensamento gera corrente atômica que vai estar formando esses ovoides, essas matérias, expondo na nossa aura, tudo isso. E o pensamento, eles podem apresentar manifestações independentes do seu criador. E aí vem a ideia de ideoplastia, que é a ação do pensamento sobre a matéria. Ele tem o poder de ficar reverberando uma tendência de se multiplicar como um sistema de retroalimentação positiva, e por isso mesmo, nem sendo fisiológico, e vão levar cada vez mais à perda da homeostasia, do equilíbrio do corpo físico, gerando a doença. O quanto é importante o nosso orar e vigiar, a gente policiar os nossos pensamentos. Porque às vezes a simples formação de um pensamento desordenado faz com que isso entre em retroalimentação positiva e fica perpetuando de uma forma, fazendo conexão com outros espíritos, né? E uma hora a gente entra em total desequilíbrio e gera doença.
Então, só o homem é capaz de gerir essa vida que o parasita e o desequilibra, que o enfraquece ou o obstrui os seus centros vitais. O homem, ele tem o poder dessa cocriação, tanto para o bem quanto para o mal, quanto para a sua melhora, quanto para a sua estagnação. Ele é capaz de fazer, né, de gerar isso que contamina o seu duplo etéreo, né, como já foi explicado, o duplo etéreo, ele está ali na zona de transição, vai estar ligando ao corpo, e as doenças vão se instalar. Não só as doenças, mas abrir portas para espíritos obsessores, a produção mesmo de doenças no corpo físico. Que se a gente parar para pensar, pela bondade divina, né, vão ser o quê? Oportunidades para que a gente drene e faça uma limpeza perispiritual a fim do nosso reencontro com o equilíbrio. A gente teria que fazer um reequilíbrio, né, no caso. Muitas vezes, né, eu paro para pensar o quanto o nosso pensamento, o quanto o meu pensamento é desorganizado. Ontem mesmo eu estava comentando com a minha família o caso de uma paciente que eu atendi com câncer, com a bolsa de colostomia e com uma paz interior tão grande, e eu estava atendendo ela, né, fisicamente tão comprometida, e os meus pensamentos naquele momento estavam tão desorganizados naquele dia, que eu olhei para ela e ouvi uma voz assim: quem está doente? E aí, naquele momento, eu pensei: quem está doente sou eu, né? Que estava com aquele pensamento desorganizado. Porque a paz que vinha dela acabava me atingindo. E aí, naquele momento, eu olhei para ela e falei assim: posso fazer uma pergunta? Como que a senhora consegue lidar com tudo isso e emanar essa paz tão grande? Como que a senhora consegue, né? Porque eu acho que a gente, no papel de médico, né, médico espírita, acho que a gente tem que ter a humildade de estar em constante aprendizado com os nossos pacientes. O paciente está ali, ele está buscando a cura física. Cabe a mim estudar a parte da matéria e conduzir o caso clínico da melhor forma, com o maior respeito e responsabilidade que o paciente merece. Mas também cabe a mim a humildade de reconhecer que aquele espírito pode ser, e é muitas vezes mais evoluído, né, ter uma compreensão muito além da minha, e ver nele a oportunidade de aprender e tratar o meu próprio espírito, o meu perispírito, com exemplo. A gente pensar nisso, né, a medicina é uma verdadeira escola da alma, mútua, né, onde o paciente se cura e a gente, através da nossa capacidade de enxergar como ele se curou, fazer a nossa autocura e ajudar com que os outros pacientes também passem por esse processo. Porque nós não somos seres evoluídos, a gente está aqui para aprender, né? Eu, como geriatra, muitas vezes fico observando como se dá o envelhecimento de alguns pacientes que eu admiro. Como esse paciente envelheceu bem? O que ele fez? Como que ele conduziu a vida dele para que ele envelhecesse? Não é envelhecer bem no sentido só físico, mas espiritual. Como ele se preparou ao longo da vida para chegar saudável, física e espiritualmente, nessa fase que ele se encontra, né? Então, eu acho que cabe essa reflexão aqui. E o pensamento, apenas o sentimento reto vai esboçar o pensamento reto. Por isso, quando eu falei lá no começo, depende da criatura que está formulando o pensamento, da vontade dessa pessoa.
Porque pode ser o anjo, uma entidade angelical, como um ser humano. Que tipo de ser humano? Se a gente não tiver um sentimento reto, se a gente não tiver amorosidade, a alma adoece pela carência de equilíbrio interior. E vai imprimir no aparelho somático, no nosso corpo físico, os desvarios e as perturbações que vão ser consequente dessa falta de amor, de tolerância, de paciência, de resignação. Então, a gente vê que o pensamento, ele é uma cocriação nossa, e essa é a palavra-chave da alma. Ele tem que estar associado à nossa vontade. Se a gente não tiver vontade, a gente não muda o nosso padrão vibratório e a gente não começa a criar uma harmonia para ter saúde. Nós somos responsáveis pelo nosso pensamento, como somos responsáveis pelos nossos filhos. E que a gente não deve nenhum minuto esquecer, né, da nossa disciplina, da nossa educação. Isso vai ser falado na próxima aula, né, no outro módulo, um pouquinho mais sobre como a gente tem essa disciplina, como a gente faz para manter essa educação, como a gente faz para buscar esse caminho para obter a saúde espiritual e física. A gente nunca deve esquecer a importância da harmonia da mente, porque a harmonia ela vai se irradiar, onde a harmonia se irradia não falta saúde, não falta paz, não falta compreensão, não falta fraternidade. É bem o exemplo da paciente que eu dei. Muitas vezes a gente está doente do ponto de vista físico, mas a nossa cura ela começa de dentro, né, para fora. Frequentando a casa espírita, um dia a gente discutiu um caso de um paciente que chegou a falecer da doença, e aí a conclusão foi que ele tinha se curado. Mas como se curou? Ele faleceu, né? Mas como a gente é ingênuo, né? Ele, durante o processo de adoecimento, ele foi fazendo uma purificação perispiritual a ponto de que o perispírito dele se transformou. Ele realmente se curou. Ele teve a morte física, mas a cura espiritual, perispiritual, ele conseguiu. Então, dentro do planejamento que Deus tinha feito para ele, ele cumpriu. Então, são esses conceitos que eu queria passar para vocês. Eu espero que não tenha ficado difícil. Nós vamos fazer depois um chat para debater, discutir, né, conversar, e deixando também os nossos e-mails para eventuais dúvidas, né? Eu estou à disposição e queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui estudando com vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.